Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo do livro Igreja Centrada. Hoje estaremos estudando o capítulo 24, pondo as pessoas em contato umas com as outras. Em continuidade ao assunto da semana passada, que foi pondo as pessoas em contato com Deus, dentro dessa questão da igreja missional sendo colocando em prática a igreja que está em missão neste mundo. Hoje, nosso estudo, então, trata sobre essa questão da comunidade, da vida da igreja em sociedade, uns com os outros, e é um assunto muito interessante. Eu quero, então, ler inicialmente a palavra de Deus, que está em João 17, do versículo 17 até o 23, que é um texto que embasa bastante esse assunto nas palavras do próprio Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vemos aqui então Jesus orando ao Pai em favor da igreja, em nosso favor, e dizendo isso, que haja essa experiência da unidade, essa experiência do amor, essa experiência de experimentarmos a comunhão, a comunidade, de modo que também venhamos a testemunhar ao mundo que Cristo de fato veio e que ele foi enviado pelo Pai. Nós vamos orar e daremos sequência naquilo que as palavras de Tim Keller, que ele tem colocado como orientação para nós nesse estudo em que nós tratamos sobre esse desafio de colocar as pessoas em contato umas com as outras. Então nós vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por este momento, te louvamos, ó Pai, pela nossa vida, louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui estudando a tua palavra, mais uma vez, podendo refletir sobre a igreja, sobre o ministério da igreja, sobre as maneiras que nós podemos cumprir o chamado que nós temos nos dias de hoje, nessa época em que vivemos e no meio do povo no qual estamos inseridos. Venhamos abençoar, abençoe aqueles que estarão participando também na transmissão, acompanhando. Que o Senhor venha tocar o coração de cada um, ministrar a cada um de nós. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver aqui o que Tim Keller diz, Ele traz um capítulo bastante prático, como é essa parte final do livro. Ela trabalha bastante a prática da igreja, a igreja que é chamada igreja missional, e lembrando deste capítulo, dessa parte final, que é voltada para a questão da cidade, da cultura, do movimento da igreja em direção às pessoas que estão à sua volta. Então, o Evangelho forma comunidades. Como o Evangelho nos leva àquele que morreu por seus inimigos, cria relacionamentos de serviço e não de egoísmo. A obra de Cristo é uma obra de entrega, então ela combate o egoísmo e ela promove o serviço. Uma vez que o Evangelho afasta o medo e o orgulho, pessoas que jamais se entenderiam fora da igreja se tornam amigas dentro dela. O Evangelho reconcilia, ele traz pessoas que não teriam a menor chance de serem unidas ou amigas
e ele consegue colocar todas juntas e caminhando num propósito comum. Também, como o Evangelho nos chama à santidade, o povo de Deus vive em laços de amor para uma mútua prestação de contas e disciplina. Então, há um desafio, o Evangelho conduz a nós a estarmos vivendo uma santidade e é uma humildade também, a disposição de aprender uns com os outros, de prestarmos contas uns aos outros e de sermos orientados em amor e também orientarmos uns aos outros. O nosso principal modo de discipular as pessoas deve ser, então, a comunidade. Geralmente, o crescimento é resultado de relacionamentos profundos e em comunidades, quando as implicações do Evangelho são entendidas cognitivamente e desenvolvidas na prática. Então, esse é o discipulado que Deus quer que aconteça. Não apenas o conhecimento da Bíblia no sentido intelectual, mas o conhecimento que leva à prática, uma prática de vida. E isso que é realmente conhecimento, é isso que é realmente aprendizado. E é este o significado do discipulado que Jesus propõe para nós como igreja. Então, assim vemos primeiramente, na primeira parte desse capítulo, a função da comunidade. A comunidade desempenha um papel importante na vida da igreja. E então, ela também se torna um meio de fazermos evangelismo. Quando a igreja, quando as pessoas vivem em comunidade, há uma capacitação para irmos até as outras pessoas. Se ela tem uma comunidade forte, como lemos o próprio texto que Jesus falou, a oração que ele diz, se temos unidade, nós teremos já uma atratividade. As pessoas do mundo serão atraídas a nós, atraídas a Cristo, e estarão abertos também a ouvir aquilo que nós vamos falar. Então, primeiramente, a comunidade e o nosso testemunho. O caráter excepcional de pessoas não é prova real de cristianismo. O ateísmo, como muitas outras religiões, também pode produzir heróis de inigualável grandeza moral. O que o ateísmo e outras religiões não conseguem produzir é a comunidade de amor que o Evangelho produz. Segundo João 17:23, essa vida em unidade. Pessoas diferentes, pessoas que não teriam nada em comum, mas em Cristo elas são trazidas para essa capacidade de viver em comunidade de amor. Então, para ser fiel e eficaz, a igreja tem de ir além da comunhão para incorporar uma contracultura, de modo a usar dinheiro, sexo e poder, de modo que produzam vida. Então, essa mudança, né, essa mudança no nosso testemunho, essa preparação para um testemunho saudável, um testemunho que alcance vidas, ele tem a ver com essa questão da nossa relação com o dinheiro, com o sexo e com o poder. O dinheiro, ele é muitas vezes sinal de egoísmo, de ganância, mas quando olhamos o dinheiro da perspectiva cristã, da perspectiva da comunidade, do Evangelho, então nós temos um elemento chamado generosidade. Nós temos o amor, temos a preocupação com o bem-estar do próximo. Dessa maneira, então, o dinheiro será instrumento para a justiça social, será instrumento para ajudarmos pessoas a resolvermos os seus problemas e a viverem uma vida melhor. Então, essa é uma forma. A questão do sexo, a sexualidade. Há alguns extremos, primeiro com relação à idolatria, quando as pessoas colocam o sexo como algo definitivo, não tem limites, as pessoas, né, que estão vivendo essa secularização extrema, elas vivem uma cultura do sexo desmedido, uma idolatria. Do outro lado, há muitos tabus, pessoas que têm uma relação
de negação do sexo, da bênção do sexo. E no Evangelho, o sexo é instrumento de santidade, é bênção de Deus. Então, não há nem idolatria nem medo. Nós temos amor para com aqueles que e também conseguimos ter uma atitude de amor para com aqueles que têm posições diferentes das nossas. Então, apesar de nós não concordarmos com atitudes pecaminosas, a igreja é capacitada por Deus a tratar de maneira amorosa essas pessoas que têm um relacionamento deturpado com o sexo. De maneira que a igreja é instrumento de restauração também, de família, de casamentos e da própria dignidade humana. A outra questão também que nós vemos aí é a questão do poder. O poder, geralmente, ele é algo que é buscado para dominação, mas da perspectiva do Evangelho, somos capacitados a dividir o poder, a compartilhar, a usar o poder para o bem, para construir relacionamentos entre pessoas, entre raças. Então, há uma mudança total de como lidamos com dinheiro, sexo e poder. Então aqui o texto diz, no livro, diz que os cristãos ocidentais geralmente acham que nos tornamos parecidos com Cristo por meio da nossa vida como crentes. Mas é igualmente importante exibir a semelhança de Cristo por meio da vida coletiva. E essas mudanças com relação a dinheiro, sexo e poder, elas são mais percebidas na vida coletiva da igreja. Só para os irmãos situarem, eu creio que todos já localizaram, né? Página 371, na sequência aí. Mas o segundo ponto do capítulo aí é a comunidade e nosso caráter. Jesus não teve apenas um relacionamento intelectual com seus alunos, isto é, de sala de aula. Não foi apenas um relacionamento acadêmico, de ensino, um mestre, um rabino. Jesus criou uma comunidade de aprendizado e prática em que havia muito tempo para exercitar a verdade, em debates, diálogos e aplicações. Nosso caráter é moldado em grande parte por nossa comunidade social mais importante, quer dizer, as pessoas com quem nós comemos, com quem brincamos, conversamos, estudamos e de quem buscamos conselhos. Então são os relacionamentos mais profundos que nós temos, é ali que nós realmente temos aprendizado e temos mudança de caráter. Então todos os textos da palavra de Deus que tratam sobre os uns aos outros, eles se aplicam a este aspecto da comunidade cristã. Então o que nós vemos aqui na página 371 é que devemos honrar, aceitar, suportar, perdoar, confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Devemos também incentivar e exortar, admoestar e confrontar, aconselhar e ensinar uns aos outros. Devemos parar com as fofocas e calúnias ou com as falsidades uns com os outros. Devemos carregar os fardos uns dos outros, dividir nossos bens e nos submeter uns aos outros. Cada verbo que foi citado aqui tem um texto específico, desde Efésios 4, Romanos 12, 10, Colossenses 3, 13, Tiago 5, 16, Romanos 15, 14, Hebreus 3, 13. Então, uma infinidade de textos da palavra que mostram esse relacionamento uns com os outros. Isso tem muito a ver também com a lição que tivemos ontem na escola dominical, na qual foi falado sobre o aconselhamento mútuo, a mutualidade. Quando aprendemos uns com os outros, aconselhamos uns aos outros, ensinamos e somos ensinados nessa vida, nesse relacionamento de uns com os outros. Ainda vemos também a comunidade e o nosso comportamento. A comunidade molda a nossa ética e as regras faladas e implícitas que orientam nosso comportamento. Há um número muito maior de prescrições éticas e bíblicas direcionadas a nós como comunidade do que como indivíduos. Por exemplo, os 10 mandamentos. Ali Israel deveria ser uma sociedade alternativa que fosse luz entre as nações.
Romanos 12, 1 e 2, quando fala do nosso corpo como sacrifício vivo, muitas vezes entendemos como sendo uma aplicação individual, mas ele tem muito mais sentido quando pensamos na igreja como um corpo, todos nós nos entregando, nos consagrando a uma vida de santificação. E também esse é o contexto de todo o capítulo 12 de Romanos, que mostra uma nova sociedade, né? Ali não é como vivermos como cristãos autônomos, mas como um corpo unido. Também o Sermão do Monte, Mateus 5 até o capítulo 7, mostram também a descrição de uma nova sociedade. Quando fala de nós sermos luz do mundo, a luz é como uma cidade colocada, edificada sobre um monte, que ali ela brilha, a sua luz resplandece e alcança muitas pessoas. Então assim também é a vida da igreja. Nós não somos, nosso testemunho, nosso comportamento, ele deve ser moldado em comunidade. Então é muito mais difícil viver de modo íntegro sozinhos, a menos que prestemos contas a alguém, continuaremos a escorregar e a cair. Essa é uma realidade, né? Muitas pessoas, houve um tempo que as pessoas pensaram que a solução para o pecado da igreja seria a igreja se esconder, fugir do mundo. Então houve a criação dos mosteiros, monastérios, né, os monges, né? Havia os mosteiros dos homens, das mulheres ali. Mas dentro dos mosteiros, naquela reclusão, muitas vezes aconteciam terríveis coisas, pecados gravíssimos, porque o ser humano, ele não tem como fugir do mundo, e ele também, se ele não tem uma vida comunitária saudável, ele vai estar sujeito a perigos, a riscos e a quedas. Então, percebemos isso, a necessidade de compartilharmos, de prestarmos contas, de termos alguém com quem conversar. E isso acontece em que ambiente? No ambiente comunitário. Então essa proposta que muitas pessoas têm adotado nos últimos dias de uma igreja individualista, em que cada um vive a sua realidade, cada um forma a sua igreja na sua casa, no seu lar, ou sozinho, não tem se mostrado uma realidade promissora, porque ela ignora as orientações da palavra com relação à nossa vida em comunidade. Então, assim, essa primeira parte mostra a função da comunidade. Ela tem a ver com o nosso testemunho, com o nosso caráter e com o nosso comportamento. Na verdade, são três partes, né, ligadas uma com a outra: testemunho, comportamento e caráter. O caráter é a base de tudo, é o primeiro ponto que gera bom testemunho e gera também um comportamento adequado na nossa vida como um todo. O segundo ponto do livro aí, desse capítulo, fala da comunidade e o crescimento no conhecimento de Deus. Então, comunidade e crescimento no conhecimento de Deus. A comunidade é a chave para a verdadeira espiritualidade. À medida que crescemos no conhecimento de Deus, aprendendo a conhecer uns aos outros por meio de relacionamentos. Então, é interessante essa expressão, essa frase, né? A comunidade é a chave para a verdadeira espiritualidade. À medida que crescemos no conhecimento de Deus, aprendendo a conhecer uns aos outros por meio de relacionamentos. C.S. Lewis, ele foi muito conhecido por um grupo de amigos que ele tinha. Entre eles havia J.R.R. Tolkien, Charles Williams e outros amigos, companheiros, eram professores universitários, formaram um clube, não apenas de amizade, mas um clube que era para formação, para aprendizado, compartilhamento. E quando Charles Williams morreu, C.S. Lewis escreveu algumas palavras muito interessantes sobre a questão do valor dos amigos, da comunidade, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Ele diz que em cada um dos meus amigos há algo que somente outro amigo traz à tona completamente. Sozinho eu não sou suficiente para colocar o homem inteiro em atividade. Desejo outras luzes para revelar todas as facetas dele.
Então, se isto é válido em relação a outro ser humano, quanto mais em relação ao Senhor. Não conhecemos Jesus de verdade por conta própria. Precisamos que outras pessoas nos ajudem nesse conhecimento de Cristo. O texto é maior aí, o texto que está citado aí, mas essa parte que eu achei muito interessante, quando ele fala disso, em cada um dos meus amigos há algo que somente outro amigo traz à tona completamente. Sozinho, não sou suficiente para colocar o homem inteiro em atividade. Desejo outras luzes para revelar todas as facetas dele. Então aí nós vemos que é tão importante a vida comunitária, a relação na comunidade, para que nós possamos desenvolver conhecimento e o crescimento na espiritualidade. Conhecer a Deus e crescer na vida de santificação. E aí vem um ponto importante que o autor coloca, que é a piedade na igreja e reavivamento que leva em conta a estrutura eclesiástica. Isso aqui é uma parte que ele elabora bastante, esse ponto no capítulo. Então ele fala que comunidade tem a ver com relacionamentos informais, mas também de modo essencial com os relacionamentos formais, tais como filiação como membros, participação na igreja institucional, a pregação da palavra por aqueles que receberam esse dom, preparam-se e foram autorizados pela igreja, e a participação na ceia do Senhor são instrumentos vitais e insubstituíveis para a comunidade cristã prover testemunho, formação espiritual e comunhão com Deus. Então aqui ele vai desenvolver essa questão da importância da vida comunitária como igreja, levando em conta também a instituição, levando em conta as estruturas da igreja, e não apenas uma vida eclesiástica individualista, onde cada um tem a sua experiência com Deus, onde cada um valida a sua experiência. Não. O meio de nós validarmos a nossa experiência com Deus apontada por Ele é levando em conta a estrutura eclesiástica. Há um perigo na igreja de hoje que é a ênfase em uma piedade individualista e da vida privada em detrimento da piedade comunitária. Essa piedade individual se concentra na meditação particular e nas disciplinas espirituais, nos pequenos grupos com pouca ou nenhuma supervisão de líderes e o testemunho e o serviço pessoal. Então, há uma ênfase muito grande nessa questão, né, de cada um ter uma vida de meditação, disciplinas espirituais, pequenos grupos, muito livres, uma formação espiritual, um testemunho e um serviço totalmente ligados à pessoa somente, e não levando em conta a comunidade. Então, a origem dessa ênfase, né, quando isso começou, basicamente, segundo os historiadores, no tempo dos reavivamentos do século XVIII e posteriores também. Ali houve realmente um chamado, uma atenção muito grande à questão do indivíduo. Por quê? Os avivalistas, os pregadores, muitas vezes desconfiavam de que aquela massa que estava na igreja, aquele grande grupo, ali entre aquelas pessoas, havia muitas pessoas não convertidas, e era dada uma grande ênfase na conversão pessoal, numa experiência pessoal de renovação, transformação e de arrependimento e conversão ao Senhor. Isso é uma coisa legítima, é algo muito importante. O problema foi que, com a intensificação dessa ênfase, o lado comunitário ficou em segundo plano. Então, a consequência foi isso, que essa ênfase na decisão pessoal acabou enfraquecendo a importância da igreja como estrutura, como comunidade. Para muitas pessoas, a igreja se tornou uma opção, algo secundário, em vez de ser a essência de como os cristãos vivem. Aí houve críticas a alguns modelos, tal, mas Archibald Alexander e Charles Hodge
adotaram uma perspectiva equilibrada sobre o assunto. Eles aceitaram as perspectivas básicas do avivamento, do reavivamento, concordando com os escritos de Jonathan Edwards sobre como discernir a verdadeira experiência espiritual, mas também colocaram a igreja no centro da formação e da vida cristã. Em acordo com essa postura, adotamos o termo reavivamento, que leva em conta a estrutura eclesiástica. Isso é muito importante afirmar, porque a igreja precisa estar em constante transformação, em constante reativação dos dons. É o que nós chamamos de avivamento, né? Quando a igreja ela renova a sua experiência com Deus. Porque a tendência da humanidade, a tendência nossa como pessoas, é o esfriamento. É com o tempo perdermos o pique, perdermos o ânimo, e vez por outra é necessário que haja uma renovação. Por isso que Abacuque mesmo fala: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Por isso que Deus mandou o Pentecostes, por isso que tem havido momentos em que há um sopro, um mover do Espírito Santo para aquecer novamente a igreja. Mas temos que lembrar que avivamento deve estar aliado com essa ênfase também nas estruturas, né, na estrutura eclesiástica, de maneira que a igreja seja preservada. Então aí estamos na página 374, e aí por isso que ele fala: cunhei esse termo reavivamento, que leva em conta a estrutura eclesiástica para designar o equilíbrio proposto por Alexander e Hodge. E ele coloca então a pergunta: como mesclar as perspectivas de reavivamento com as práticas eclesiásticas no ministério da igreja atual? Como que nós podemos então ter uma postura de ministério que leve em conta tanto a necessidade do avivamento, quanto também a necessidade de se manter a estrutura da igreja, de se manter a pregação da palavra, os sacramentos, o batismo, a ceia, a vida comunitária, as ações da igreja voltadas para a sociedade, como estrutura. Então, ele coloca 6 possibilidades, 6 maneiras. A primeira: pregue para suscitar conversões, mas honre a condição de membros daqueles que estão em sua igreja. Então é uma palavra voltada para os pastores, né? Claro, para quem vai ministrar a palavra, ter esse olhar sempre, como foi falado semana passada, também colocado no capítulo que foi sobre colocar as pessoas em contato com Deus, como o Zé Roberto falou, foi falado sobre essa questão. Uma pregação equilibrada, que tenha tanto elementos de chamado para conversões, como também ela contemple os membros que estão ali, e nós possamos ver que ali estão pessoas que já amam a Deus, e também uma palavra que tenha desafios para essas pessoas. Porque se nós apenas pregarmos consecutivamente, continuamente, como se ninguém fosse convertido, nós estamos como que desmerecendo, desacreditando do valor daquelas pessoas, daquelas conversões, pessoas que já se converteram e que já estão há um tempo vivendo uma vida cristã. Como também, se nós só pregarmos para a igreja, de um modo que falemos apenas de experiências cristãs, sem considerar a possibilidade de pessoas não convertidas no nosso meio, deixaremos de oferecer uma oportunidade de conversão, de transformação para os não crentes. Então, esse equilíbrio é o desafio. É necessário que haja equilíbrio nessas duas linhas. Toda pregação deve ser de edificação e também um chamado à conversão. Eu confesso que a tendência nossa, minha pelo menos, é mais voltar para a igreja. Acaba que muitas vezes nós focamos muito mais na edificação da igreja, desafios para a igreja, já levando em conta que todos são cristãos autênticos. Mas esse é um alerta que nós temos que ter em mente. Muitos do nosso meio podem ainda não ter uma experiência real com Cristo. Por isso que sempre, ou periodicamente, a pregação deve estar
também focando na conversão, em uma tomada de posição diante de Deus, de um compromisso maior com o Senhor. E também, é claro, falando para os membros também, mesmo sabendo que todos sejam convertidos na igreja num dia, mesmo aqueles que são convertidos precisam ter o que? Desafios, precisam ter motivações, chamados para uma tomada de posição, e isso Deus tem nos orientado na sua palavra, e tem que haver essa atitude, né, em cada palavra, em cada pregação. O segundo ponto que ele coloca, a segunda postura da igreja, nesse equilíbrio em mesclar as perspectivas do avivamento com as práticas eclesiásticas do ministério da igreja, é avaliar os candidatos a membros. É claro que isso é uma realidade da igreja, fazer esse exame dos candidatos a serem membros da igreja. Mas aqui ele nos coloca algumas orientações importantes. Ele fala: devemos evitar padronizar as conversões. Fazer perguntas muito específicas, esperando uma resposta pronta. E se não for da maneira como nós queremos, a pessoa está reprovada. Essa foi uma tendência dos avivamentistas. Eles perguntavam assim, que todos tinham que se lembrar do momento ou da época em que se converteram, ou que cada pessoa precisa ter uma experiência de conversão de acordo com um determinado padrão, ou ainda que a conversão de todos deva estar no mesmo nível de intensidade experimental e emocional. Não é assim. Isso aqui são orientações para não fazermos, mas devemos buscar evidências de conversão com base doutrinária aliadas a experiências de renovação espiritual. É importante verificar se há alguma mudança no comportamento, na alegria, se há um amor, se há uma paz no coração. Mas também temos que lembrar que há pessoas que têm uma experiência de conhecimento, uma experiência real de conversão, sem uma demonstração emocional intensa. São pessoas mais comedidas. E aqui é falado sobre essa questão. A igreja deve ter um equilíbrio na avaliação dessas pessoas, sabendo que, em última instância, quem conhece o coração de cada pessoa é o Senhor. Mas cabe à igreja, sim, fazer o exame. Nós somos responsáveis em receber pessoas, pelo menos com o mínimo de convicção sobre a fé. Eu cito como exemplo, na Bíblia, os batismos eram muito rápidos, não havia muito intervalo de um momento de conversão para o batismo. Mas havia o quê? Uma convicção de que havia uma decisão definitiva. No Pentecostes, por exemplo, 3.000 pessoas se converteram, mas eles manifestaram uma necessidade de uma obra de Deus em sua vida, perguntando: o que nós vamos fazer diante do que nós ouvimos agora? E Pedro falou: então, arrependam-se e creiam em Cristo e recebam o dom do Espírito Santo, o dom que Deus tem a dar a vocês. Vemos também lá quando o eunuco se converte no caminho, naquele caminho ali da Judéia, de volta para a sua terra, e Filipe pergunta para ele se ele cria. E ele falou: eu creio. Então, é justo. Então Filipe batizou. E assim vemos o carcereiro que foi batizado por Paulo, vemos tantas pessoas na Bíblia. Mas é claro que hoje temos já um contexto em que há uma estrutura, em que as pessoas já vêm para a igreja e há um tempo de preparação. E é justo também, é correto essa preparação de catecúmenos, aulas preparatórias, tempo da pessoa experimentar a convivência na igreja, para ter maturidade, até o ponto dela se tornar membro. Mas é necessário sim que haja uma avaliação ponderada, uma avaliação sincera das pessoas para serem recebidas como membros da igreja. A terceira questão que colocada, a terceira postura que o autor coloca, é que nós recuperemos o uso dos catecismos. E essa, irmãos, é uma prática que nós aqui no Brasil realmente já perdemos há muito tempo, né? Infelizmente, quase não praticamos esse estudo, mas é um alerta importante de trazermos de volta para as crianças, para os adolescentes
E por que não dizer para os adultos estudos? Estudos sobre o credo apostólico, o credo dos apóstolos, estudos sobre a confissão de fé de Westminster, sobre o catecismo maior, breve catecismo de Westminster. Nós, de uma maneira geral, trazemos estudos sobre isso ao longo do tempo, mas não algo que é feito numa sequência. E isso é um desafio para nós fazermos também e recuperarmos o uso dos catecismos, porque essa era uma prática interessante. É claro que não é somente falar, façam isso. É necessário que nós tenhamos um aprendizado e a liderança da igreja também esteja envolvida nesse processo de retomar esse estudo desses materiais que são tão importantes para a vida da igreja. A quarta postura que é recomendada é que devemos reconhecer que as pessoas em busca de espiritualidade têm de processar o ensino. Reconheça que as pessoas em busca de espiritualidade têm de processar o ensino. E que volta aquele ponto, precisamos de mensagens evangelísticas que edifiquem, assim como sermões edificantes que evangelizem. É preciso suplementar o culto evangelístico com uma ampla variedade de grupos, eventos e processos que possam apresentar os não cristãos à fé. Então aqui ele vai tratar sobre essa questão ele fala de alguns materiais que são usados, o curso alfa, gerando vida também da cruzada profissional e estudantil para Cristo. Tem também as 4 leis espirituais. Então, há muitos materiais que podem ser utilizados na preparação, no acolhimento das pessoas que chegam na igreja e na formação espiritual delas. Mas não podemos nos voltar somente para aqueles que estão em busca de espiritualidade, achando que porque eles estão tendo uma experiência, eles já entenderam tudo. Não, é necessário que haja compreensão também daquilo que é ensinado e de maneira que eles possam processar esse ensinamento e aprender, entender aquilo que está sendo ensinado. A quinta orientação é a seguinte: entenda que o batismo e a recepção de novos membros podem ser muito mais instrutivos e uma parte maior do culto. Também foi falado semana passada sobre essa questão de que na hora da recepção dos membros, ser um momento de oportunidade para um testemunho, para uma explicação daquilo que está sendo feito. É necessário que haja, sim, uma orientação para a própria igreja, mostrando que ali não é apenas um ritual de iniciação, mas é um momento em que é tempo de aprender, é tempo de compromisso, e por isso que o testemunho dos novos convertidos, dos que são recebidos na igreja, ele tem um papel importante, papel de ajudar os que estão na igreja, que já estão um pouco até mesmo acostumados, e com o tempo as pessoas podem estar passando por um processo de esfriamento, ao ver uma nova conversão, uma nova experiência, pessoas novas chegando, serão reanimados na fé. Também, aquele testemunho de conversão, de mudança de vida, pode afetar aqueles que estão indecisos sobre a fé, de modo a levá-los também a tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Então, este é o propósito, de nós abrirmos um espaço para pessoas novas darem um testemunho da sua fé no momento da recepção de membros na igreja. E a sexta orientação que ele nos dá é que nós devemos usar a expectativa de participar da ceia como um trampolim para o tempo de preparação. E aqui interessante que ele coloca para nós uma sugestões que podem ser colocadas, que não apenas no momento da ceia em si, uma preparação ali, uma oração, mas desenvolvermos um método, uma maneira de desafiarmos a igreja para estar se preparando antecipadamente, uma semana antes, falando da ceia, mostrando a importância de uma consagração, de uma busca do Senhor de maneira mais intensa, de modo que aquele momento em si vai ter muito mais significado e muito mais transformação, porque para muitas pessoas, infelizmente, a ceia se tornou apenas um amuleto. É um momento mágico, que ele tem que vir
para ser abençoado e não parte de um processo de vida espiritual. E o que Deus quer nos ensinar e que a história da igreja nos mostra é que assim é que é. Então, os sacramentos, eles têm um papel muito mais de ensino do que nós muitas vezes temos desenvolvido. Muitas vezes o batismo se torna um rito de iniciação, um passo para se tornar membro da igreja, e a ceia se torna um amuleto, um momento mágico de sermos abençoados, sendo que não é isso. Os dois têm um papel de ensino, de orientação, de formação dessa vida comunitária, de estar trabalhando o conhecimento, trabalhando a vida prática, aliando essas duas áreas e num contexto de comunidade. Então, chegando no ponto, na última parte desse capítulo, vemos aí o Evangelho e a comunidade. E ele fala que edificar uma comunidade não é mais natural ou fácil sob as condições culturais atuais. A tarefa requer uma intencionalidade maior do que a exigida de nossos antepassados e é desconfortável à maioria de nós. Entretanto, o próprio Evangelho é a nossa arma. Então, considerando o que nós já falamos antes, a situação, as mudanças culturais que houve, hoje temos uma tendência muito grande à individualidade, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. As pessoas estão muito mais fechadas. Elas querem viver uma vida voltada para si mesmas. E o desafio de ter uma comunidade, viver em comunidade produtiva, é um desafio para nós nessa época. Mas a palavra de Deus é o próprio Evangelho que nos dá a arma para fazermos isso. É a estratégia. Então ele cita Dietrich Bonhoeffer, que ele fica solidamente no relacionamento cristão no Evangelho da justificação pela fé. Bonhoeffer diz que nossa justiça é uma justiça de fora, uma justiça que não procede de nós. Quer dizer que sem Cristo não conheceríamos nosso irmão, nem poderíamos nos aproximar dele. O caminho é bloqueado pelo próprio ego. Então a tendência humana, fora de Deus, fora de Cristo, é a tendência ao egoísmo, à individualidade, ao individualismo exacerbado. Então, até que o Evangelho nos transforme, usaremos as pessoas, os relacionamentos, como um fim. É um meio para o nosso benefício. Eles serão usados. As pessoas serão mais como objetos do que sujeitos numa relação. Mas quando o Evangelho nos transforma, conseguimos começar a nos relacionar com as outras pessoas pelo bem delas. Não mais com uma finalidade egoística, mas o Evangelho nos transforma, de modo que possamos nos relacionar com as pessoas visando o bem delas. Então o Evangelho nos torna humildes diante dos outros, mostrando-nos que somos pecadores, salvos unicamente pela graça. Mas também nos dá coragem diante dos outros, confirmando que somos amados e respeitados pelos únicos olhos do universo que realmente importam. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma dignidade, sabendo que somos amados por Deus, mas somos humildes, sabendo que nós não temos nada em nós mesmos e nós dependemos uns dos outros. Aí ele fala aqui que a graça radical de Cristo, por meio do arrependimento e da fé, é o acontecimento mais intenso e fundamental de nossa vida. Então, quando conhecemos uma pessoa de outra cultura, raça ou classe social que recebeu a mesma graça, vemos alguém que passou pela mesma experiência de vida e morte. Então, aí nós nos identificamos, mesmo que haja diferenças culturais, raciais, sociais, nós somos um, porque tínhamos a mesma realidade de miséria e éramos perdidos, e agora fomos salvos pelo amor de Cristo, pela obra de Cristo em nós. Assim,
chegando ao final, aí, a conclusão, geralmente pensamos em comunidade como apenas mais uma coisa que temos de seguir nas regras de comportamento. Certo, tenho de ler minha Bíblia, orar, ser puro sexualmente e preciso participar da comunidade. No entanto, a comunidade é mais bem compreendida como a maneira de realizarmos tudo que Cristo nos mandou fazer neste mundo. Comunidade é mais do que apenas o resultado da pregação do Evangelho. É em si mesma uma declaração e manifestação do Evangelho. É a demonstração das boas novas da liberdade em Cristo por meio da transformação evidente do nosso caráter e da vida em conjunto. É em si mesma parte da boa notícia, pois esta é a boa notícia. Foi isso que Cristo conquistou por você na cruz. Uma vida nova junto com o povo de Deus. Antes você estava afastado das pessoas, mas agora você está unido a elas. Então, o Evangelho produz comunidade. A obra de Cristo produz um povo. É o que a gente fala muitas vezes na igreja, né? O chamado para participação, para comunhão. Porque não somos chamados para sermos ilhas, mas somos chamados para sermos pessoas que vivem em comunhão, em comunidade, crescendo. A figura de Pedro é que nós somos pedras vivas do mesmo edifício. Somos moldados, somos unidos, colocados juntos por Cristo para crescermos em comunhão, no amor, no aprendizado, uns com os outros. E assim, romper as barreiras, né, que havia antes nos nossos relacionamentos. Então, assim nós chegamos à conclusão desse material de hoje. Eu quero abrir para os irmãos agora que queiram fazer algum comentário. Até nós podemos ler algumas essas perguntas aqui depois, se houver tempo ainda. Mas se os irmãos quiserem fazer algum comentário, eu procurei falar bastante sintetizado, né, para podermos ter um tempinho também de discussão. E vamos disponibilizar também esse resumo que eu fiz para os irmãos poderem estar lendo também. Penso um pouco que, às vezes, esse tópico de pregar para gerar conversões é um desafio muito grande mesmo para o pastor, né? Porque você tem que abranger todos, né? E eu acho que toda a palavra ela deve afunilar para isso, né? Para levar as pessoas que estão, que podem chegar, às vezes, assim, inesperadamente, para ter esse entendimento de uma busca, né? de uma entrega a Deus, de uma conversão ali, mas é sempre um grande desafio você, às vezes, quando você talvez faça toda a formulação do seu sermão, né, canalizar de uma forma que abranja também, né, não só o membro que já está aqui regularmente, mas também aqueles que visitam, aqueles que estão pela primeira vez, aqueles que são desafiados na conversão. Sim. É interessante pensar o seguinte, que nem sempre tem que haver um apelo formal, né? aquele tempo voltado para levar a pessoa a uma decisão. Mas, o que Keller vai mostrando nos seus livros também, em alguns momentos, é que estando sempre inserido, tendo sempre um elemento que mexe com o não crente, que faça algumas perguntas que vão mexer, nos colocando no lugar daquela pessoa, aquilo vai trabalhando e vai gerando uma oportunidade para um apelo, um chamado. E muitas vezes a pessoa se converte até mesmo sem que haja um apelo formal, mas porque houve uma palavra que condisse, né, que atingiu aquele alvo, e também levando em conta a providência de Deus. Mas é mesmo um desafio, né, o elemento Cristo que chama a uma decisão, a uma mudança de vida, tem que estar sempre presente na
na pregação, né? É um desafio, na verdade teria que ser muito fácil, mas como temos aquela questão de, como você falou, a formatação, talvez um tema que a gente vai trabalhar mais voltado para a comunidade, para a vida da igreja, que talvez fica a nossa capacidade de aplicação, talvez falha, né? Mas é questão a ser trabalhada no aprendizado e na prática. Então, como ele falou também até alguns capítulos para trás, quando a igreja tem uma prática, quer dizer, o pastor, a igreja, essa prática de estar sempre tratando de um assunto que mexe com as pessoas não cristãs, os próprios cristãos vão trazer convidados, vão falar para pessoas, alguém vai falar, vai começar a contar, a compartilhar, e aquilo vai atingir. Então, é um processo que deve ser investido tempo nele e deve ser explorado em obediência à palavra, não apenas assim pensando para a igreja crescer somente. Não, o crescimento da igreja é fruto da obra que é feita de maneira fiel, né, o cumprimento fiel do nosso papel como igreja. A questão da comunidade, né, que cita aqui, acho interessante isso, quando você não tem uma pessoa para você prestar conta, né, e isso a gente vê nas comunidades, principalmente nos Estados Unidos, houve aqueles escândalos sexuais, né? Não sei se foi na comunidade Amish, Eu acho que teve alguma coisa assim. teve escândalos sexuais e outras comunidades que se juntaram, né? Elas se isolaram do mundo, só que existia um líder, né? E o líder não tinha como, não prestava conta para ninguém, então ele fazia o que bem entendia. Né? Então, cai nesse erro, né, de você estar se isolando da comunidade, se isolando do restante, e isso você tem uma pessoa que não presta conta, né, não deve satisfação para ninguém, ela faz o que bem entender. Né? Esse é um erro. Eu acho interessante também que ele fala que a comunidade ajuda a moldar o caráter. Né? E é interessante que a gente pega no próprio Atos 2, né, como se viviam, né, houve um mover do Espírito, mas as pessoas viviam tudo em comum, tinha em comum as coisas, ao ponto daqueles dois lá venderem, né, e mentirem, né, e aí morreram, mas dá-se a impressão que realmente essa comunidade ela foi se formando, foi ajudando a formar, além do Espírito Santo conduzir, mas houve também uma mudança de atitude, de caráter daquelas pessoas. Né? Elas viam a necessidade dos outros, elas compartilhavam. Né? Isso eu acho bem interessante. Né? E esse fator, né, de saber que não estamos sozinhos, então tem alguém superior, mesmo que não seja superior em termos de hierarquia, mas que eu devo prestar contas. Isso foi, até a semana passada o Edson falou sobre essa questão. Ontem na escola dominical, né? Muito importante mesmo, e assim, nós como a igreja presbiteriana tem uma certa estrutura que ajuda nesse ponto, porque temos presbitério, temos sínodo, temos o conselho da igreja, os presbíteros aqui, então o pastor está no mesmo nível dos presbíteros, no sentido de que podemos prestar contas, mas além disso, é necessário alguém, um confidente, né? Alguém que a gente tenha uma liberdade até maior para abrir o coração, para chorar, né? Isso pode ser também desenvolvido com o próprio grupo do conselho da igreja, mas que nem sempre é muito automático, né? Mas é uma questão a ser trabalhada e é muito importante e interessante. Agora, os movimentos sectários, os movimentos que são liderados por uma pessoa, um cabeça, que ele é o dono de tudo, está sujeito a tudo isso, né? Também aquela questão lá do Jim Jones, né? Aquele suicídio coletivo. Por quê? Porque um homem que tinha o poder sobre todos, ninguém estava acima dele, ele não prestava contas a ninguém. Então, se ele vai para o lado da manipulação, da loucura, as pessoas estão induzidas a seguir cegamente aquela palavra, e aí vem os perigos tão graves. E os maiores escândalos que acontecem hoje em dia, não só na área sexual, mas eu até vi ontem no Fantástico, a parte financeira, né? De pastores de igrejas que não devem satisfação real para ninguém, eles são donos, soberanos, né? Eles são soberanos. Então eles fazem aquilo fica
né, guardado aquele segredo, aquele escândalo, né, e a comunidade ou ficam sabendo, né, porque tem igreja também que o pastor trai a mulher, né, e volta e continua sendo pastor. Tem uma igreja famosa, eu vi uma igreja, um comentário daquela igreja, tem aqui, inclusive a música da worship, como chama, Casa Sua, né, a igreja na Casa Sua, né? Um dos líderes é um pastor, ele traiu a mulher, depois voltou e continuou sendo pastor ainda, né? Não houve tratamento daquela vida. Então, quando é complicado, quando existe um líder que não dá relatório, o perigo é muito grande. E outra coisa importante também, a própria questão doutrinária da igreja. Quando há um corpo doutrinário, claro, a igreja tem uma história, uma estrutura, aqui mesmo, se o pastor começa a falar uma coisa totalmente contrária dia após dia, dentro de pouco tempo os irmãos falam, pastor, peraí, tá? Porque a igreja conhece, os presbíteros conhecem, os membros conhecem, alguém vai falar, pastor, peraí, eu quero uma pergunta, não está batendo as coisas, né? Mas isso eu vejo, está pensando todos os dias, no relacionamento da nossa igreja. Muitas coisas que acontecem no nosso meio, como igreja presbiteriana, é a falta de conhecimento dos princípios presbiterianos. Né? Aí eu não culpo só presbítero, diácono, membro. Aí é a liderança principal que coordena o ensino. Né? Quando eu falei numa igreja, sobre os catecismos, falaram que era besta e louco. Né? Aí eu peguei e falei assim, o que une a igreja é o ensino doutrinário, o que fortalece é o ensino básico de doutrinas bíblicas. Quando fala em doutrina, não é as doutrinas que falam por aí de coisa, é voltar para a palavra de Deus. O que o catecismo faz? Interpretar a palavra. Ele é o resumo dos principais fatos da vida cristã. Exato. É por isso que ele coloca aqui. Então, como o livro realmente volta ao Evangelho, você vê, pelo catecismo você volta ao Evangelho. Pelos próprios catecismos, na mesa de Pedro, e fortalece a vida das pessoas, dá conhecimento às pessoas. Né? Mas muitas pessoas não querem, justamente por causa disso. Não querem ser contestados em termos bíblicos e doutrinários. Então entra num perigo tremendo. Né? E que eu vejo agora acontecendo aqui no pensamento que eu passava aqui, nessa situação. Em toda a situação que a gente vê, hoje, nesse caso de igreja, o menor de todos é o sexual. É ideológico, é financeiro. Né? O menor de todos hoje em dia pode perceber, tem sido esse. Né? Você não vê falar tanto, mas na outra área administrativa, de riqueza, o cara acumulando bens, acumulando isso, acumulando. Né? Por quê? O que aconteceu? Ele não tem a quem está prestando conta. É um aparente conta. É alguém que está comunicado aqui, ele fala e acabou de falar. Né? Então, eu quero para mim está querendo falar assim, a gente tem que voltar ao princípio do Evangelho. Um prestava conta ao outro, e estava tendo um crescimento dentro da palavra, dentro do próprio Evangelho. Né? Então, por isso que Deus reconhece que as pessoas em busca das espiritualidade têm que processar o ensino. Processar é mastigar, engolir, digerir. Né? Então, eu digo assim, e quando falamos sobre pregação do Evangelho, eu não sei, eu vejo o seguinte, né, a gente estudou, aprendeu acerca de mensagem, tudo. Toda mensagem é evangelística. Você prega sobre santificação, né? Ou sobre, Deus vai falar sobre a humildade, né? Sobre o reconhecimento, o doar-se a si mesmo. Como que você doa a si mesmo se não for por Cristo? Está mostrando a pessoa que é o único meio de doar, de me transformar e ser complacente com o outro, é através de Cristo. Não tem jeito de fugir. Ou então você vai cair num mundo de filosofia e
de autoestima, autoajuda, né? Porque senão eu tenho que me humilhar porque Cristo é superior a mim, né? Então eu sempre vejo as mensagens que eu uso assim, né? Eu falo, bom, isso, se uma pessoa não é crente e ouve isso, ela fica pensando, peraí, então se eu só posso atingir esse ponto da minha vida, se eu compreender esse amor desse Deus, desse Cristo, né? Então, ela é evangelista, no meu modo de ver. Se ela é bíblica, ela torna-se evangelista. Exatamente. Esse Se é o ela quer desafio. autoajuda, não se torna evangelista de forma nenhuma. Sim. Mas se ela é bíblica, ela se torna evangelista. Esse é um ponto que muitos pastores são tentados a trazer mais palavras voltadas para psicologia, autoajuda, motivação, e aí nesse processo se perde a Bíblia. Se a palavra não é focada na Bíblia, então ela perdeu a essência, né? Se não é focada na Bíblia, perdeu Cristo, perdeu o aspecto evangelístico. Mas se ela é, igual você falou, centralizada na Bíblia, e ela é cristocêntrica, ela também automaticamente vai mexer. Só que é claro que é importante lembrar que é necessário enfatizar as ênfases, né? ênfases, aplicações, e aí a gente vai trabalhando, né? Como aplicar melhor, como comunicar melhor, alcançar melhor o nosso povo. Tem muitas igrejas hoje que estão bem alicerçadas nisso, no sentido de ser igrejas que pregam dessa forma bem superficial mesmo, bem voltada para autoajuda, para cores chavões. Sim. E aí vai alimentando aquele crente consumista que vem para a igreja, né? Mas se caso ele não consegue estar numa igreja que tem uma doutrina bem definida, que prega a palavra, que confronta, porque aí vai confrontar essa pessoa, ela não tem maturidade nenhuma, ela fala, essa igreja que não serve para mim, sai, vai procurar uma. Sim. Que aquilo ali mexe com ela. Exato. Eu acho que essa superficialidade tem acontecido muito. Verdade. E como tem muitas opções, né? Mercado eclesiástico, vamos dizer assim. O cardápio, a pessoa falando, não estou satisfeito aqui, eu vou para outra, mas isso aí está rompendo, quebrando as regras da comunidade, né, que é a primeira comunidade de fé. E se a pessoa não consegue sobreviver, permanecer naquela igreja, porque ela está sendo bíblica, quer dizer, ele vai ter problema na sequência, porque ele vai querer ouvir sempre alguma coisa que vai agradá-lo, e aí ele não isso vai chegar a um ponto que a igreja não é um lugar para sermos agradados, né? Para sermos impactados, confrontados e moldados pelo Evangelho. A gente ouviu lá no CPTI, né, antes tinha a teologia da prosperidade, agora uma teologia da prosperidade afetiva. Que é aquela coisa da Xuxa, né? Paizinho lá do céu, qualquer coisa que eu pedir, ele estaria à disposição para me fornecer. A gente Vamos já? Já, você fala, pega para isso para mim, já, você Outra coisa interessante, pastor, que eu acredito que veio aqui conosco, que eu vou falar também, é quando ele fala sobre a questão de novos membros e batismos. Né? Toda vez que eu vejo, e aqui meu senhor fazendo aqui, né? Você fazendo, que tem nova recepção, o batismo de criança infantil, recepção, que vem os familiares, só aquela palavra que está dada, por que nós fazemos isso? Por que nós mostramos isso? Para aqueles que não são crentes, já é uma demonstração do Evangelho de Cristo. Sim. Que nem eu falei para você, olha, você está apresentando o teu filho, não pela fé dele, mas pela sua fé, pela sua confiança em Cristo e no sacrifício, na morte regeneradora de Cristo e tal. Quer dizer, para aqueles parentes que não são cristãos, que é um ato social, aí vem, ele vai embora empurrado. E mostrando que não é o batismo que vai salvar, mas é Jesus. Né? Ele vai embora, ele vai pensativo, ele pode nem demonstrar no momento, mas ele vai embora pensativo. Né? Ele vai embora pensativo. Porque ele fala, peraí, então ele está fazendo um ato que, para essa criança que
si, mas vai fazendo lá na frente pela convicção do Pai, pela vivência do Pai, pela demonstração e pelo apego à palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia para ele. Né? Então já é o que eu estou falando, se você for pregar qualquer assunto, se for bíblico, não tem jeito de você não apresentar Cristo. Sim. E é tremendo, pastor, ver essa questão, né? A gente que está na igreja, vive na igreja há muito tempo, é legal demais ver quando uma criança é batizada, bebezinha, daqui 12, 13 anos, aquela criança está já numa fase de compreensão e ela vem professar a fé, ela vem confirmar, é chamado de confirmação também, mas a profissão de fé, em que ela agora não é mais a fé do pai, somente é a fé da criança, que já tornou-se uma pessoa que tem idade da razão, a compreensão da fé, e ela então conscientemente, ela confirma, ela professa a sua fé, e ela vai se tornar membro comungante, né, e vai continuar crescendo nesse discipulado cristão e podendo produzir. E vemos que muitos desses se tornam presbíteros, diáconos, pastores, liderança da igreja, porque tiveram uma base familiar, um aprendizado, cresceram na igreja, foram edificados na igreja. Então é uma coisa que eu falo, eu tive esse privilégio de nascer na igreja, ser batizado na infância, quando bebê, cresci, fiz a profissão de fé com 11 anos de idade e fui caminhando, né? Então assim, é um tesouro, é um presente que nós temos. Então nós que somos pais, né? Os nossos filhos que estão aí crescendo, que eles também sigam o nosso caminho, né? De viver dessa maneira, de cuidar dos seus filhos também, porque cuidando das futuras gerações que nós vamos ter também essa solidez na vida da igreja, né? Que muitas igrejas não têm. Outra coisa que ele abordou aqui foi sobre aquele período da saber o dia da conversão, saber o dia da. Né? Eu fiz também, pede esse negócio aqui. Não, tem que saber se você é convertido em Cristo, se você não está conversando, o jeito total, né? Aí uma vez eu trabalho assim, com jovens e tal, eu fui ouvir a turma falando isso, contando. Eu falei assim, olha gente, eu acho que eu não sou crente não. Né? Eu estou aqui, trabalho na Federação da Mocidade, eu estou envolvido com isso, mas eu não sou crente não. Eu não sei sobre a minha conversão. Eu tive tal experiência com Cristo, ele me convertiu, não sei. Eu sei que eu tenho uma profissão de fé, sei que meu pai me contou, eu vi o certificado de batismo, aqui de Dom Domingos, né? A primeira igreja aqui. Esses dias eu sei, por que eu tomei a decisão da profissão de fé? Isso eu sei. Agora, a minha vida foi desenvolvida sempre dentro do Evangelho, desde a gestação. Então, eu tenho experiências com Cristo da provisão dele, mas não foi minha conversão. Foi uma decisão pessoal de entendimento, porque eu preciso por causa disso. Porque já não é do meu pai, não é da minha mãe, não é dos meus avós, não é dos meus bisavós, é minha. Né? Então aquele título da decisão eu sei, mas não foi um ato de espetacular de conversão. Sim. Né? Porque você já tem essa maturidade cristã. Você sabe que tudo que você é por causa da graça de Cristo. É diferente de uma pessoa que vem do mundo, viveu a vida inteira com os pais, ficou atrapalhado, aí ouve uma mensagem impactada. Uma experiência dramática ali, né? De conversão emocional. É diferente. É diferente. Né? É questão a experiência é única dele, não é ninguém. É a diferença da conversão de um ato somente, como essa, uma vez que a pessoa ouviu a palavra e se converteu, e daquela pessoa que teve um processo, que foi caminhando, vivendo na igreja, e mesmo assim, mesmo aquele que teve uma decisão num dia, talvez a sua convicção vai ser um processo, vai havendo a maturidade. Mas é interessante pensar nessas questões e vemos assim a importância da comunidade, fortalecimento que ela traz, né? Fortalecimento, a necessidade que nós temos de uns com os outros. E podemos afirmar mais uma vez, nesse tempo temos falado muito sobre isso, que na pandemia foi muito afetada essa questão, né, em vários casos. Algumas pessoas acabaram se perdendo sim ao longo do caminho, mas é hora da igreja também, nós como igreja, temos o papel de
perceber isso. Quem está mais afastado, quem está tendo uma situação de mais demora para o retorno, e nós também buscarmos, porque é o papel da comunidade. Não deixar para trás os feridos. E muitas vezes a igreja, ela já foi chamada muitas vezes como o único exército que deixa para trás os seus feridos. E a gente vê que mesmo no meio do mundo, as pessoas têm solidariedade, né? Se um sumiu, o outro vai atrás. Mas no nosso meio também precisa ser muito mais forte essa questão da restauração, de oferecer uma nova oportunidade, de buscar as pessoas para uma retomada da caminhada cristã. Amém, queridos? Eu vou fazer só uma questão aqui, que eu anotei aqui, no livro, está aqui no livro, a primeira pergunta que tem aí. Keller escreve: expressando de maneira simples, tornar-nos discípulos é, no fundo, ficar parecidos com aqueles com quem passamos mais tempo juntos. Isso descreve a sua experiência? Em que medida sua comunidade moldou e orientou o seu amadurecimento cristão de forma única? Com quem você deveria passar mais tempo? Então são perguntas assim que nós avaliarmos se nós temos sido pessoas que acabam ficando parecidas com outros, alguém que nós olhamos e vemos assim, essa pessoa me ajudou a me transformar, foi um exemplo na minha vida, foi um exemplo, foi um instrumento de Deus, né? E também com quem eu tenho que passar mais tempo para eu também ajudar outra pessoa, ou também para que eu possa aprender mais. E em nossa igreja nós temos que essa pergunta nos fazer, né? Temos sido essa comunidade? Nosso desejo, nosso desafio é este: nos tornarmos ou permanecermos, continuarmos a ser de fato uma comunidade vital, que tenha vida, uma comunidade que esteja motivando, mobilizando, e acima de tudo que possamos ser uma comunidade de crescimento, né? Que promova reavivamento, mas também com as estruturas eclesiásticas sendo mantidas, de maneira que haja um equilíbrio na vida da igreja entre nossa individualidade e nossa vida comunitária, e assim possamos ser uma igreja que conecta as pessoas umas com as outras, assim como também uma igreja que conecta as pessoas com Deus. Próxima semana vai ser pondo as pessoas em contato com a cidade, né? Com a cidade. Então, na semana que vem vamos ouvir o nosso irmão Edson, que vai ser nosso professor. Repetiu, porque mas nós vamos então encerrar. Alguém quer fazer mais um comentário ainda? Vamos lá, digamos para que o nosso novo servo Alberto faça a oração. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Amém, Senhor. Se aperfeiçoando, Deus, na tua palavra, Deus, ouvindo estudando esse livro que nos ajuda a cada dia a caminhar, Deus, como comunidade, Sim. como igreja, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que a cada dia o Senhor possa nos fazer melhores, Deus. Sim. Pessoas com caráter inabalável, pessoas, ó Deus, moldadas. Muitas pessoas de fora, eles olham, Senhor, quão grande é esse amor que o Senhor tem por aqueles que o Senhor quer bem, aqueles que o Senhor salvou, e que esse amor possa ser um espelho, Deus, das pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, sentir o desejo de estar em comunhão conosco, Pai, nesta igreja. Sim. Que o Senhor a cada dia possa, Deus, trabalhar em cada membro, aqueles que estão afastados também. Amém. O Senhor conhece a cada coração, aqueles que estão nos ouvindo pela mídia agora, pela rede social, ó Deus, que está sem prazer, está sem vontade de estar em comunhão com os irmãos, que o Senhor possa estar trabalhando esses corações. Amém. O
Senhor conhece as limitações e as nossas fraquezas. E o Senhor é o único que pode curar e restabelecer esse laço com a igreja, Deus. Sim, sim. Que o Senhor possa trabalhar nessas pessoas, trabalhar em nós, e que possamos, ó Deus, a cada dia demonstrar este amor tão grande que o Senhor se doou na cruz do Calvário, o Senhor se rasgou, o Senhor derramou o teu sangue para nos purificar, para nos comprar, para nos selar, ó Deus amado. Nós te agradecemos. Sim. Pedimos a tua graça também sobre a vida do pastor, que trouxe essa palavra hoje, que ele continue sendo, ó Deus, usado como instrumento nas tuas mãos, Sim. para a edificação do corpo de Cristo, ó Deus. Ó Pai. E que o Senhor nos despeça agora, debaixo da graça e do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Estamos encerrando